Amém. Você pode estender suas mãos? Senhor, nós te pedimos e agradecemos pela vida da Priscila, que o Senhor venha usar a vida dela, que sejam as palavras que estão no seu coração, que o Senhor use ela e que ela seja um canal aqui de bênção, que ela possa estar trazendo tudo aquilo que está no seu coração para cada um de nós. Usa a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz, família. Bem-vindos, visitantes. Prazer, meu nome é Priscila. O pastor gosta sempre de me apresentar como Priscila Lixirpe, né? Contando a historinha. Minha mãe sempre quis Priscila. E o meu pai, não sei como no Brasil, ele conseguiu ir no cartório e registrar Priscila Lixirpe, que é só Priscila de trás para frente. Então, esse Lixirpe, de alguma forma, acho que o pastor vai me levar em algum lugar do mundo que esse Lixirpe ainda. Mas, por enquanto, né, é só Lixirpe, é Priscila de trás para frente. Não tem nada mais diferente. Nessa manhã, né, a gente tem um culto profético. Então, eu oro muito a Deus, né, eu orei muito por essa palavra. Esse é um testemunho um pouquinho, né, da minha vida, do que tem acontecido. E Deus tem me usado, então eu acho que a gente falando, né, de profético, a gente não pode deixar de falar do que Deus tem feito na nossa vida. Então, hoje eu quero só, né, deixa eu colocar aqui. Nessa manhã eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e dá um sorriso, né, aquele quebra-gelo, aquele sorriso bonito dos irmãos, profético, né? E os irmãos podem abrir comigo lá em Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro de esperança. Então, o Senhor, Ele sabe, né, o que é melhor para nós. Às vezes a gente questiona as coisas na nossa vida, mas Deus sabe de tudo, Ele tem tudo planejado. E quando a gente confia no Senhor, Ele tem tudo, né, para a gente. Então, Senhor, eu coloco essa palavra nas Tuas mãos, assim como o Senhor me deu essa palavra há 5 meses atrás, Pai. Que o Senhor possa usar a minha vida através dessa palavra, para que pessoas sejam impactadas, que o Senhor seja conhecido, que o Senhor cresça e que eu diminua em todo o tempo, Pai. Que seja sempre o Senhor na minha vida e através da minha vida. Eu te louvo e te engrandeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu coloquei aqui um pouquinho do meu testemunho, né, do que eu tenho vivido. Para quem não sabe, há 5 meses atrás, né, os irmãos que chegaram agora, eu fui diagnosticada com câncer de ovário, que para mim foi assim uma explosão de mente, né? Porque a gente fala de câncer, a gente já pensa logo em câncer de mama, em câncer em geral. Eu nunca tinha ouvido falar em câncer de ovário. Então, para mim foi tudo muito novo. Eu lembro que no começo eu não queria nem estudar, saber o que era, porque eu coloquei que eu confiava no Senhor. Então, o meu testemunho começa lá em fevereiro 16, que foi quando eu ministrei uma palavra aqui, sobre o poder da amizade em tempos difíceis. Foi, né, 5 meses atrás. Exatamente 10 dias antes de eu descobrir sobre o meu diagnóstico. E no final de semana seguinte, no 23, o pastor Felipe pregou sobre o poder da experiência com Deus. E ele falou, eu lembro que eu gosto muito de anotar, às vezes vocês vão me ver ali atrás, eu estou sempre anotando alguma coisa. E ele contou uma história, né, da menininha. Ele falou que ele precisava sempre, pelo menos uma vez no ano, pregar sobre essa palavra. E ele contou sobre a história de uma menina que precisava lá na África, né? Um dia ele conta a história por completo, porque a história por completo eu não anotei. Mas era na África, eles precisavam de uma bolsa de água quente. Uma menininha, com a fé dela, ela orou para que viesse uma boneca. Então, ela teve uma fé, né? Então, uma professora de uma escola bíblica, 5 meses antes, que mandou as coisas para a África, ela colocou uma boneca. Então, a menina, com a fé dela, falou: se alguém mandou a bolsa de água quente, mandou também a boneca. Então, foi uma fé e uma experiência que aquela menina viveu. Então, o título da palavra de hoje, eu dei Vivendo a Experiência com Deus. Porque eu creio que naquele domingo Deus falou muito comigo que eu estaria vivendo uma experiência com Ele, e eu tenho vivido nesses 5 meses, mas eu não posso deixar de engrandecer o nome do Senhor, porque Ele tem feito tantas coisas. E naquele domingo eu lembro que eu olhava para o pastor Felipe falando, e eu já tinha ouvido aquela palavra, mas sempre a gente recebe de uma forma diferente, a gente sempre
prende alguma coisa diferente. E eu, sem saber que eu já estava com câncer, eu senti no meu coração que eu estaria vivendo uma experiência com ele. E aí você sabe assim, quando você tá vivendo tudo mil maravilhas, sua vida tá maravilhosa e as coisas fluindo, e aí você sente que Deus quer te levar para um próximo nível, que Ele quer te tirar da sua zona de conforto. Eu estar aqui nessa manhã é totalmente eu estar fora da minha zona de conforto. Mas é o que o Senhor quer fazer. E quando a gente se entrega, a gente vive essa experiência, não tem como você não ser transformado e não deixar fluir o que Deus tem feito na sua vida, né? Então, voltando, né, ao testemunho de como eu descobri, porque quando eu postei nas redes sociais, minhas amizades, assim, a pergunta que eu mais recebi foi como eu descobri do câncer, por ser uma coisa tão, né, que muita gente não escuta falar de ovarian cancer. A gente estava... alguns dias eu estava sentindo minha barriga um pouco inchada, e aí começou a minha barriga inchar muito. E a gente fez uma célula, eu já tinha comentado com algumas pessoas e eu tinha acabado também em fevereiro, dia 17, eu fiz os meus exames anuais, tinha feito todos os exames, veio tudo normal. E depois de 10 dias depois, mais ou menos, foi quando eu liguei para minha doutora, eu falei, você tem certeza que os meus exames veio tudo normal? Porque a minha barriga está muito inchada. Ela falou, faz uma dieta por uns 3 meses, se não melhorar você procura um gastro, né? E aí eu fiquei assim, gente, mas não tá normal. Aí todo mundo que eu mencionava, as pessoas falavam assim, é gases, é coisa normal, toma remédio para isso que passa. Eu cheguei até a comprar o remédio, né? Mas aí a gente fez uma célula, né, abençoada, dos momentos da gente estar em comunhão, todo mundo, a gente está sempre junto, né? Então as pessoas, a gente vê às vezes, né, coisas que a gente às vezes não repara no nosso corpo, às vezes a pessoa que está do seu lado todos os dias acaba reparando, né? Então, o pastor Felipe tinha mencionado, ele quando chegou em casa, que a gente fez a célula livre lá em casa, ele perguntou, né, sempre, tá tudo bem, tá tudo ótimo, minha barriga tá um pouquinho inchada. E aí, no momento da nossa comunhão, ele chamou a pastora Sirlene, e aí ele veio até mim, ele falou, Pri, quando você falou que a sua barriga estava um pouco inchada, a gente imagina assim, inchada, né? Mas ele falou assim, sua barriga está muito inchada. A gente até começou a brincar, e eu fiz várias brincadeiras durante esse período de tratamento, mas naquele dia a gente estava brincando que seria Maria, né? Porque estava parecendo que estava grávida de 7 meses já. E a gente orou e no outro dia ele me instruiu, né? Ele falou, vai numa emergência porque você acabou de fazer seus exames, está tudo normal e é impossível, né? Se você for numa emergência, eles vão fazer todos os exames até você sair de lá com um diagnóstico. E assim foi, eu fui levar minha filha para a escola, liguei no trabalho que eu ia fazer uns exames e fui para o hospital com o meu carro, achando, né, tipo, é gás, um antibiótico, qualquer remédio. E aí eu fui para um hospital perto da minha casa, que era uma emergência, e lá o doutor falou, olha, a gente vai fazer algumas coisas, deve ser mioma, alguma coisa assim. E aí o primeiro exame fez, né, urina, fez sangue, tudo normal. Aí ele falou, agora a gente vai fazer então uma ultrassom. Fizeram uma ultrassom, o primeiro resultado já veio os exames. É a sua barriga inchada, é um líquido que pode ser cancerígeno e a gente precisa de fazer um CAT scan, porque já está muito grande. E aí fizeram um CAT scan, do CAT scan veio o mesmo resultado. Aí, desse resultado, eles falaram, olha, agora a gente não pode mais... você não pode sair daqui, mas a gente precisa te transferir para um hospital maior, que lá eles precisam de fazer o MRI para confirmar aonde está o câncer e ter o diagnóstico todo do que está acontecendo. Então, a historinha da menininha, né, de 5 meses antes, eu trouxe para a minha vida, porque naquele momento... foi quando eu realmente comecei a viver uma experiência com Deus, que eu tinha pregado a importância, né? Eu tinha ministrado em fevereiro a importância das amizades em tempos difíceis, sem nem saber do que realmente eu achava, né? Eu achava que o meu divórcio, o meu casamento, né, tinha sido um tempo difícil, sem saber o que ainda estava por vir, né? Então a gente sempre acha que agora a nossa fase está difícil, mas Deus tem sempre muito mais. Mas se a gente se entregar ao Senhor e a gente confiar no Senhor, não vai ser tempos difíceis, porque Ele vai mandar as pessoas certas. Então, naquele momento, eu comecei a viver essa experiência de tempo difícil e como eu sou grata a cada pessoa que Deus colocou na minha vida.
Ele colocou pessoas orando por mim, um menininho, na mesma semana que eu fui diagnosticada, um menininho que chama Daniel, que eu nunca vi na vida, de uns 5 anos, orando para mim lá em Londres. A nossa casa de oração foi transferida para o hospital naquele dia. Eu simplesmente tinha ido para o hospital e fiquei 3 dias depois sem ver minha filha. Então, né, a mente da mãe fica, eu só quero ir para casa. Mas naquele mesmo dia, nossa casa de oração foi transferida por lá. Pessoas foram orar lá na frente. E todo mundo do hospital ficava assim, né? Nossa, o que está acontecendo aqui? Então, naquele momento foi quando eu percebi que realmente eu estava vivendo tudo que Deus tinha colocado no meu coração e eu já tinha ministrado, né? Então, foi tudo muito lindo. E ele colocou também uma pessoa que eu quero mencionar, né? Que o nome dela também é Priscila. Ela teve o mesmo câncer, com a mesma idade, mora lá no Texas. Eu também não conheço ela pessoalmente. Então, Deus foi conectando pessoas, foi reconectando pessoas, foi cuidando de cada detalhe. E eu só tenho a honrar a nossa igreja, né? Por tantas coisas que Deus tem feito no nosso meio através, né, desse diagnóstico. E aí, pesquisando, né, que eu não queria muito na época pesquisar sobre o câncer do ovário, é um câncer muito silencioso. Geralmente, a maioria das mulheres descobrem já em estado avançado, porque esses são sinais, né, igual eu falei, no meu caso, o primeiro sintoma que eu tive foi, tipo, eu sentia que eu já estava muito cheia, assim, quando eu me alimentava. E depois eu só tive isso do inchaço da barriga e teve mais alguma coisa. A fadiga, tipo, quando você vai falar, né? Às vezes eu perdi o ar, assim, foi os únicos 3 sintomas que pode acontecer em qualquer estado da nossa vida, né? Tipo, você está cansado, as coisas, então você nunca vai achar que é uma coisa tão grave, né? Então, nesse período, eu lembro que a minha preocupação, né, de voltar para casa e tal, começar o tratamento, a preocupação da mãe é sempre, né, o que vai acontecer com a minha filha? Senhor, eu vou morrer? Era a única pergunta que eu fazia para Deus, porque eu sempre aprendi que a gente não pergunta para Deus o porquê, e sim o para quê e o que Ele quer fazer na nossa vida com isso. Então, eu lembro que no começo as pessoas ficavam, nossa, minhas amigas me ligavam chorando. E eu ficava assim, a gente tem que ver o que Deus quer nos ensinar nesse tempo. E Deus tem me ensinado muita coisa. Então, nessa manhã, eu quero dividir com vocês, né, através do meu testemunho, que Deus tem me ensinado, que Ele possa falar o coração de cada um aqui, que independente do que você entrou aqui nessa manhã, o meu caso é o câncer, mas pode ser qualquer coisa, o seu casamento, a sua casa, a sua família, que independente do que você entrou aqui hoje, nessa manhã, que Deus possa fazer na sua vida assim como Ele tem feito na minha, amém? Então, eu profetizo isso nessa manhã, que Deus possa estar cuidando de cada detalhe da sua casa, da sua vida. E nessa época, eu sempre falo, né, que Deus fala muito comigo através de louvor, então eu perguntei, né, para o Senhor, falei, Senhor, eu vou morrer disso? Aí o Senhor me mandou um louvor, que eu não vou cantar, tá, pastor? Porque se eu cantar, eu sei que semana que vem você vai querer que eu fique aqui no ministério de música, né? Já tem os irmãos aí. E a letra falava, Deus está me ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte, é para você crescer. Então, naquele instante, Deus me deu a confiança de que se eu me entregasse totalmente para Ele, que eu confiasse nele, assim como eu entrei confiando nesse diagnóstico, que Ele faria na minha vida e que Ele estava me ensinando a crescer naquele momento. Então, nesses 5 meses de diagnóstico, eu tenho crescido muito, né, em intimidade com Ele. E que assim possa ser, né, nessa manhã, que Ele possa cuidar de cada um de nós. E semana passada, né, o pastor Felipe falou sobre fé. Então, eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e pergunta, como é que está a sua fé nessa manhã? A fé é tudo, né? A fé é tudo que a gente precisa. E eu tenho aprendido algumas lições que eu quero compartilhar nessa manhã com vocês. E a primeira delas é confie em Deus. Lá em Salmos 56, 3 e 4 diz... Eu vou ler aqui. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Então, quando a gente confia no Senhor, não tem diagnóstico, não tem nada, não tem inimigo.
ele vai querer que você acredite nas coisas que ele quer. O mundo está aí para destruir, matar, roubar as nossas famílias, né? Mas quando a gente confia num Senhor, a gente tem que saber que nós temos um Pai, amém? Nós temos um Pai e eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho a nossa igreja que me fortalece e Deus cuida de todos os detalhes, amém? O segundo, né, do que eu venho aprendendo, que a palavra tem poder. Lá em Provérbios 18, 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, cuidado com o que você está profetizando através das suas falas. Porque eu lembro, né, que nessa época que eu descobri o diagnóstico, estava tudo fluindo, igual eu falei, né? Sua vida está muito boa, está tudo fluindo, tá as coisas acontecendo. Mas eu lembro que naquele período eu me pegava muitas vezes murmurando. Eu lembro que no começo do ano a gente, né, começou com um projeto já, né? A gente tem a nossa camiseta do ano profético, coisas novas. E eu me pegava murmurando, reclamando, né? Tipo, ai, Senhor, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para curtir minha casa, eu não tenho tempo para isso. Então a gente sempre reclama, né? Que a gente não tem tempo, a gente precisa de mais tempo. Mas às vezes a gente precisa de tempo de qualidade, né? Naquele tempo eu lembro também a minha ex-patroa que ia se aposentar, ela já estava nos preparativos no trabalho e um dia eu lembro especificamente o Senhor trouxe, né, eu preparando essa palavra, que eu falei no meu trabalho. Eu falei assim, ai, tô tão cansada já de trabalhar que eu queria me aposentar também. Então eu não me aposentei ainda, mas desde 26 de fevereiro eu não voltei pessoalmente para o trabalho. Então, o que você tem profetizado para a sua vida? O que você tem murmurado que você está trazendo para você mesmo? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então olha para o irmão que está do seu lado nessa manhã e fala: o que você tem profetizado sobre a sua vida? O que você tem usado as suas palavras para o bem, para você comer do fruto das palavras que tem saído da sua boca? Então, que nessa manhã a gente possa levar isso, né? Que a gente pensa às vezes, né, antes de murmurar, antes de desejar outras coisas, não que hoje, né, eu queira me aposentar, não, mas acontece coisas na nossa vida que às vezes a gente fala, nossa, podia ter sido diferente, né? Mas era o que você estava profetizando, é o que você está jogando para a sua própria vida. Então, que a gente possa, nessa manhã, ter uma transformação através do Senhor, amém? 3, que a gente possa renovar a nossa mente. Foi tirada dessa mesma ministração do pastor Felipe, que eu tinha anotado. E lá em Romanos 12, 2, diz: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente está passando por essas coisas, a gente precisa, né? Quando a gente vai passar por uma experiência, a gente também precisa da renovação da nossa mente. E Deus tem falado muito comigo, através desse diagnóstico, sobre a triade, né? Do corpo, alma e espírito. Para mim, naquele tempo, eu estava perfeita na alma e espírito, né? Tá tudo fluindo na igreja, tá tudo maravilhoso. Mas e o corpo da gente, né? Eu totalmente desligada. Não, pelo contrário, já me peguei também murmurando várias vezes, de abrir o Instagram, ver todo mundo fitness, e eu ficava assim, gente, a gordinha não tem vez mais agora, todo mundo é fit, tudo é fit. E aí eu ficava indignada com aquilo, mas Deus tocou no meu coração que o nosso corpo, ele é templo, e a gente também precisa cuidar do nosso corpo. E lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz: o mesmo Deus dá a paz, o santifique de tudo, e o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse tempo, ele falou muito comigo sobre isso, né? Que eu tinha negligenciado essa parte, né, de estar assim. E lá em 1 Coríntios também 3, 16 e 17 diz: vocês não sabem
que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus são sagrados. Então, assim como o nosso corpo é templo, né, e a gente trata aqui o templo com respeito, né, a gente está aqui, então a gente tem que saber que o nosso corpo também é templo do Senhor e a gente também tem que cuidar, né? Então, que nessa manhã, né, nesse processo que eu passei, você possa tirar através da minha vida, por eu estar aqui nessa manhã, que você possa tirar através de mim. E não precisa de você ser fitness, né? Mas a gente pode ser saudável, não precisa de ser, né? A gente não precisa, você não precisa de um diagnóstico, você não precisa de uma doença chegar até você para você parar de tratar o seu corpo como lixo. Você pode usar hoje o meu testemunho, a minha vida, que eu estou falando, porque eu estou falando de mim, que eu estou falando que eu negligenciei nessa parte da minha vida. Então, eu tinha até feito uma mentoria com o Chris Wark, que ele é um cara que há 21 anos atrás ele se curou do câncer sem quimioterapia e sem a cirurgia. Mas há 21 anos atrás ele não tinha filhos, então ele podia, né, passar pelo processo. Creio eu, né, 21 anos depois, a gente já tem uma tecnologia, eu tenho uma filha, então eu acho que eu não correria o risco. Mas eu creio em Deus e eu creio que Deus também mandou os médicos para cuidar da gente. Então, se tem os médicos, tem o tratamento, tem tudo, é porque Deus também exige tudo isso, né? Mas naquela época ele fala muito sobre as porcentagens das causas do câncer, né? E ele fala que só 5% que é genérico, né? Que você pode ter na sua família. Mas 95% é a alimentação, estilo de vida, e ele adiciona o estresse. Então, hoje, né, recentemente, eu acabei de descobrir, há umas 2 semanas atrás, de um amigo meu que ele é totalmente saudável, totalmente. Ele cozinha todas as comidas dele, ele não come nada fora, e ele está com câncer no rins. Graças a Deus ele descobriu em estágio recente, que não está grave ainda. Eu já descobri o meu no estágio 4, né, 4. Mas, então, a gente vê que também pode acontecer com as pessoas saudáveis. Pode acontecer com qualquer um de nós, né? E, então, mas, assim, às vezes tem coisas na vida que a gente vai levando para o coração, né? E a gente não fala, não tem um pastor, não tem um cuidado. E aí essas coisas também adoecem a nossa vida. Então não adianta falar que é só o estilo de vida, que é só o alimento. É um conjunto, então a gente tem que se cuidar, né? E essa semana eu fui fazer a minha penúltima quimioterapia. Em nome de Jesus só tem mais uma. Mas essa semana eu fui fazer a minha penúltima e na mesma sala que eu estava tinha uma senhora cuidando de um menino mais novo. Tipo, ela tinha uns 70 e ele talvez uns 40 e alguma coisa, na mesma idade da minha mãe. A minha mãe, honra sua vida, mãe. A minha mãe, desde fevereiro, a minha mãe tem cuidado de mim. Ela veio no mesmo dia e já tem 5 meses que ela está comigo. E eu brinco com ela, falo, nossa mãe, você trabalhou tanto quando a gente era pequena e agora cuidando dos filhos velhos, né? Que era, na lei da vida, era suposto ser o contrário, né? E foi o mesmo caso que eu vi desse cara. E aí, quando eu cheguei no elevador, eu me deparei com a mesma cena, um senhor mais de idade empurrando a cadeira de um cara menor, mais novo. Não sei a relação deles, o do outro eu sabia que era mãe e filho, porque eles estavam na mesma sala que eu. Mas aquilo me chamou muito a atenção, porque eu fiquei pensando assim, eu falei, Senhor, o que a gente está fazendo hoje, que ainda a geração passada, que era para ser o contrário, eles estão cuidando de nós hoje. O câncer mesmo, as estatísticas falam que é acima de 50. Eu só tenho 41. Então, eu tenho uma amiga que estava com 30, que descobriu agora que tem miomas enormes e teve que fazer uma cirurgia. Então, não tem mais as estatísticas de idade. Pode acontecer com qualquer um. Então, que nessa manhã você use a minha vida, o meu testemunho, para que você possa olhar para dentro de si, que você possa olhar para sua casa e que você cuide, né, dos 3, que seja um conjunto, que a gente não esteja simplesmente preocupada com um, que a gente se preocupe com um todo, né? Porque aquilo me chamou muito a atenção, né? Que seria ao contrário. Então, que nessa manhã, né, você possa levar isso como uma reflexão de o que está acontecendo, que ainda as gerações passadas, né, estão tendo que cuidar da gente,
Porque se a gente continuar assim, eu falo assim de mim mesmo, porque eu sempre fui muito americanizada, né? Tudo pré-pronto, tudo já no mais rápido possível. Mas não é saudável, né? Não é. E isso me chamou muita atenção e eu fiquei pensando muito no que a gente pode estar fazendo hoje em dia, que futuramente talvez os nossos filhos não vão nem chegar na onde a gente está chegando, se continuar desse jeito, né? E em nome de Jesus, nessa manhã a gente profetiza vida, saúde, né, para nossa família, para nossa casa. E quarto, né, e o último, e depois tem algumas reflexões aqui, que a gente esteja firmados, né, na promessa. Porque eu creio que quando a gente está firmado na palavra de Deus, você não recebe um diagnóstico, você já recebe a cura. Eu lembro que naquela época minhas amigas me ligavam e elas ficavam, né, todo mundo preocupado. Eu falava, cara, não tem como você se desabar se você tem Deus. Lá em João 4:48 diz: se vocês não virem sinais de prodígios, de modo nenhum crerão. Então, crerão. Então que as pessoas possam, através da nossa vida, ver Jesus, né? Que eles possam ver. E eu lembro que naquela época elas me ligavam e eu falava, cara, não tem como. Todo domingo a gente tá sentado aqui, eu tá anotando as coisas, eu pegar, usar o que o pastor tá me falando, tá me ensinando, e eu crer que o Jesus que fez lá atrás não vai fazer na minha vida. Então o que a gente está fazendo aqui? Qual é o Deus que você crê? Se quando você está passando por uma primeira dificuldade você vai cair, você não crê no que o Senhor pode fazer na sua vida? Então a minha mãe brincava muito, porque ela falava assim, cara, em vez dos outros ligar para você e falar, né, tipo uma palavra, você que está ainda dando palavra para as pessoas. Eu falei, mas é porque eles precisam ver Jesus em mim, eles precisam ver o Jesus que eu sirvo. Então é impossível, né, na palavra, é impossível a gente viver uma experiência com Deus, eu viver essa experiência com Deus e eu continuar da mesma forma. Eu falar, foi só Deus fez. Deus tem feito muita coisa. E através da minha vida, várias pessoas já foram diagnosticadas com sintomas pequenos, pessoas que não tinham seguro de vida. Hoje eu fiz uma live com uma amiga, fui convidada para fazer uma live a respeito de finanças, porque a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, né? E tantas pessoas às vezes não estão preparadas. Deus é tão grande que ainda é outra, né, palavra ainda de dízimos e ofertas, porque o Senhor, Ele proveu na minha vida em todos os detalhes, que desse tratamento todo, a gente brinca, né? A gente fez uma estatística na live sobre o valor, né, de um câncer, e a gente falou, é entre 30 a 120 mil. Eu falei, cara, já foi muito mais que isso. Porque o porto que eu coloquei aqui, 39. Aí vai fazer os 3 dias que eu fiquei no hospital, 96. E mais internada, e cirurgia, e quimioterapia. Então, quando você vê... E eu, graças a Deus, eu só paguei $4.000 do meu bolso. Esse tempo todo. Graças a Deus, tenho um seguro de saúde no meu trabalho, através do meu trabalho. Mas, né, a gente não se prepara. E se eu não tivesse um trabalho que tem seguro? Então, são coisas assim que a gente tem que levar e que através da minha vida hoje você possa, né, falar em nome de Jesus. Também profetizo que todo mundo aqui está saudável, não estou desejando nada para ninguém, né? O meu testemunho é o que eu estou passando, mas que através da minha vida vocês vejam o que Jesus tem feito. Que eu não estou sentada aqui tirando notas à toa. Deus tem feito e Ele cuida de cada um de nós quando você busca Ele em verdade. Amém? Então, eu quero honrar, né, a igreja, os pastores, né, cada um de vocês que estiveram orando por mim. Que hoje eu estou só fazendo um alerta de prevenção, mas que a gente possa, né, estar conhecendo o nosso corpo, que a gente possa estar conhecendo o que Deus quer fazer na nossa vida, que não seja um diagnóstico, mas que às vezes Deus está te colocando ali numa dificuldade de mudança, né? Mudança é uma coisa tão difícil. Deus está te colocando numa situação no seu casamento, mas Deus quer usar a sua vida para alguma coisa. Se Ele restaurou o seu casamento, dá o seu testemunho. Fala o que Deus tem feito na sua casa para que pessoas sejam alcançadas através da sua vida. Então, independente do que você está passando, o inimigo hoje, ele quer que você acredite que Deus esqueceu de você.
mas Ele não esquece de nós. Independente do problema que você entrou aqui nessa manhã, que você confie que Deus, Ele cuida de todos os detalhes. E que você testemunhe de todos os grandes feitos que Ele tem feito na sua vida, amém? Então, saber que o Senhor está conosco muda tudo. Transforma a nossa oração, transforma a nossa rotina, transforma o nosso relacionamento com o próximo, né? Que hoje, eu falo assim, se antes minha mãe já falava, tu da igreja, não sei. Eu falei, se antes eu já gostava de estar junto, hoje eu gosto muito mais. Eu passei pelos os primeiros meses de quimioterapia, né? Que a gente não sabia como era, eu nunca tinha tido uma pessoa com câncer tão perto de mim. E eu lembro que na minha casa não podia receber visita, minha irmã chegou lá e era tudo máscara e álcool gel e notes pela casa toda que ninguém podia entrar. Então, eu que sou uma pessoa que eu gosto muito de abraçar, eu gosto muito de estar junto, para mim foi uma das coisas mais difíceis, estar sem receber visita, sem estar junto, sem estar abraçando. Então, hoje eu gosto muito mais. Eu já gostava antes, hoje eu gosto muito mais. E lá em Isaías 41:10, diz, né? Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. E eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu seguro a sua mão direita da minha justiça. Então, Deus, nessa manhã, Ele quer te lembrar que Ele não esqueceu de você. Amém? Hoje é um domingo profético, então que nessa manhã você não saia daqui como você entrou. Que você leve, né, no seu coração que Deus quer fazer na sua vida. Olha para o irmão que está do seu lado pela última vez, mas agora com olhar e dedo de profeta. E diga, né? O Deus que fez ainda faz. Você crê? Irmão, não crê. Então eu profetizo que o mesmo Deus que tem feito por mim nesse processo de 5 meses, né, falta ainda uma quimioterapia para eu fazer, mas ontem fez 5 meses dessa caminhada, que o mesmo Deus que tem feito na minha vida, que Ele possa fazer na sua, amém? E só cumpre os princípios, não é uma frase minha, né, foi uma frase que eu anotei, que eu li, cumpre os princípios que Deus vai cumprir as promessas, amém? E para fechar, uma reflexão para você levar para sua casa, que a verdadeira experiência com Deus, Ele nos transforma. E as pessoas precisam perceber Jesus através das nossas vidas. Então, se você quer viver coisas novas, né, o que a gente está profetizando desde o começo do ano, que é a nossa chave, né, coisas novas, o pastor tem uma música linda sobre. Então, que nessa manhã, se você quer viver coisas novas, você quer viver, né, a nossa palavra do profético, que você faça coisas que você nunca fez. Né? Assim como eu estou vivendo uma coisa que eu nunca vivi, que você faça coisas que você nunca fez, que você sabe que vai ser para o seu bem, né? Que você saia da sua zona de conforto. E uma frase também que eu escutei essa semana, né? Estrada antigas não te leva para caminhos novos. E eu concluo que o único caminho é Jesus. E a gente só precisa confiar nele. Se a gente confiar nele, a gente tem tudo. Amém?